procedimento de trabalhar, né, as mães adotantes, ele inequivocadamente vai tocar as mães biológicas. E o contrário também se aplica. Se você quiser trabalhar a sua mãe biológica, você necessariamente vai precisar também trabalhar a sua mãe adotante, tá? Por quê? Porque ambas desempenham o mesmo papel, tá? Elas desempenham o mesmo papel. Elas não tiveram a mesma função. Uma deu a vida, vamos supor que essa de vermelho aqui é a biológica. Uma deu a vida, a outra deu a condição de vida. E sem isso, você reconhece que você não está aí onde você está agora. Logo, aquilo que elas te deram é algo que você não tem, por exemplo, como pagar. Entende? Né? Você não tem como pagar. O ponto é que, na verdade, muitas das vezes, por essa mãe não ter desempenhado o papel, a função de dar-lhe condição de vida, quem deu foi essa outra, eu sinto, tá? Isso não é entender. Eu sinto de alguma forma que, por exemplo, eu tenho uma dívida com essa mãe adotante. Entende? Porque ela fez algo que era para outra, a biológica, ter feito. Compreende? Eu sinto isso. Às vezes eu não sei isso com a mente, tá, pessoal? A gente percebe isso no comportamento, nos sentimentos, nas emoções. A gente abrindo um campo não é nem tão difícil de observar isso não, tá? Nem é. Mas enfim, vamos lá. Então eu sinto que eu tenho uma dívida com essa mamãe adotante. Compreende? Porque ela, que não tinha obrigação nenhuma, vamos dizer assim, né? Ela se condicionou a me dar condições de vida e aquilo coloca ela numa postura de sacrifício. Vamos colocar assim, bem entre aspas, né? Torna maior do que eu. Esse é o ponto. Realmente há uma ordem aqui. Só que, vocês vão lembrar, quem já tá aqui comigo, né, já sabe disso. Quando eu sinto que eu tenho dívida, que eu tenho que devolver algo, quando eu tô com dívida, eu tenho que pagar, tá? Se eu tô com dívida, se eu tenho que pagá-la, a mãe adotante, eu não tô na ordem. Eu tô na troca. Entende? Eu olho pra ela como se deixa eu pegar uma bonequinha menina aqui, encajada. Eu fosse grande o suficiente perante ela, em algum momento da vida, em geral, por conta da idade, né? Pra pagar pra ela o que ela me condicionou de vida. E, jovem, o problema tá nisso aqui, ó. Você não é tão grande assim. Entende? Perante ela, você vai continuar sendo a criança. Compreende? Você não tem que pagar nada. Se pra essa aqui você não tem que pagar nada, porque não tem nada que pagar a vida, de forma literal, né? Essa é a inteligência, essa é a sabedoria para nós compreendermos a lei da ordem, a segunda das leis, tá? Se pra essa aqui que é a biológica você não paga porque não tem como pagar pela vida, pra essa aqui, no seu contexto de adotante, você também não paga porque você não tem como pagar a condição de vida que ela te trouxe. Não tem. Entende? Esse é o ponto. Então não adianta querer pagar. E eu sei que é lógico, como eu disse aqui, às vezes isso não é muito consciente. Compreende? Então eu me condiciono a viver uma vida na tentativa de pagá-la. Isso pode ser superando as expectativas dela. Isso pode ser do ponto de vista financeiro, tá? Isso pode ser do ponto de vista de não permitir atrair-se por um relacionamento na vida, ter filhos ou fazer escolhas profissionais que, por exemplo, demandem de mim uma ida para muito longe. Entende? Porque eu tenho que ficar ali para pagar a vida que aquela mulher se condicionou a troco de nada, tá bom? Então, essa é uma dinâmica, eu não sei se é, tá? O seu caso, que a pergunta foi mais genérica, né? É muito interessante sobre mães adotantes. E é claro, eu só vou ter essa percepção de que eu sou pequena perante ela. Pequena perante... Gente, você ser pequena perante os seus pais, a sua mãe, tá? É você ser pequena perante a vida. Compreende? Nós somos pequenos diante da grandeza que é a vida. E é nessa postura de pequenos, não de pequenos no sentido pejorativo, entende? Mas de pequenos, de quem recebe algo muito grandioso, nessa postura de honra e gratidão pelo tamanho que é a vida, é que eu vou bem nela. Entende? É que eu vou bem nela, tá? Então, eu vou precisar trabalhar muitas vezes muito esse contexto com a mãe biológica para que toque a adotante. Compreende? Muitas vezes esse mecanismo aqui de dar a vida, né? E somente a vida. É até engraçado se você parar de falar, não, fulano só me deu a vida. Ô, jovem, para pensar isso. Se você não tivesse só a vida, o que você seria? Entende? Nada. Só. Entende? Então, assim, às vezes essa dinâmica, né, de só deu a vida e partiu, parece muito pouco.
É uma falta. Entende? É uma dor. E não tem problema, não. O problema não está, na realidade, em você ter um sentimento de rejeição e ou de abandono, que não é o mesmo, tá? Perante nesse contexto aqui. Tá? A questão é eu não trabalhar isso, porque isso é algo que pode ser, que um bebê pode sentir, sim. Um filhote pode sentir. Isso é instintivo. Perder isso aqui de vista é o mesmo. A mãe biológica, perder isso aqui de vista é a mesma coisa de não sobrevivência. É morte. Entende? Então, essa dor, esse drama, esse trauma pode ser tão forte, entende? Que reverbera em você aí, ó, durante 30, 20, 40, 50 anos, o resto da sua vida, essa dor do abandono, como se fosse uma dor da morte, de encontro com a morte. Você tem o direito de sentir isso. Isso é completamente plausível, compreensível, mas isso também é plenamente trabalhável. Entende? É plenamente trabalhável. Plenamente. Inclusive, porque nesse contexto aqui, a gente trazendo esse contexto real da adotante, né? Vamos dizer que aquilo que essa aqui não pôde fazer, essa aqui fez. E provavelmente aquilo que essa aqui não pôde fazer, essa aqui fez. A maioria das mulheres adotam, muitas, né? Pela não condição de dar à vida, por exemplo. Essa é uma das dinâmicas que mais acontecem. Então, o que essa não consegue, essa consegue. O que essa não consegue, essa consegue. E aí, você tem uma dobradinha perfeita, você vai ter duas mães, você vai ter que incluir todo mundo no sistema, aceitar tudo e ser pequena perante ambas. É basicamente isso, tá? Eu sei que não é tão simples, tão rápido, como eu tô falando pra vocês aqui, mas pra uma pergunta mais genérica, essa aqui seria a resposta mais direta possível. Tá bom, meus amores?